Passou lá e beleza, e no dia a dia é isso aí, é consignado, é INSS, vamos embora, né? E aí, João, eu te perguntei isso, cara, porque quando eu comecei o cursinho na época, para preparação já, isso já formado, foi quando eu saí da faculdade de Direito, que eu fui o primeiro dia de aula. Aí, tu lembra que não. Tu lembra do que tu não sabia na primeira aula? Eu também lembro, eu ainda era pior, porque eu já era formado em Direito. É, E aí era muito uma aula do Fred Didier. Foi assim, na sequência. Primeiro dia, Fred Didier. Segundo dia, Luiz Flávio Gomes. legal. Aula de, na época era o LFG, né? O Aí curso. tu vê, né? Aí, quando eu comecei a assistir a aula, cara, eu percebi que eu não tinha feito faculdade para começo de história, porque eu nunca tinha visto aquilo ali. Passei por isso também, vou te Quando contar eu cheguei depois. em casa, eu fiquei, cara, eu vou estudar o quê? Porque até então eu não tinha muita noção de pegar um vadimeco para ficar. Eu tinha estudado para a OAB, beleza. Uhum. Mas para o concurso, aí eu cheguei em casa, fui revisar o caderno que eu tinha anotado, ainda não tinha comprado nenhum tipo de livro, e fui levar de meco, mas assim, não sabia onde é que achava a questão para resolver, meio perdido. No Aham. decorrer do tempo, no cursinho, foi que a galera foi, não, Carol, você tem que ir Isso. por aqui, pega esse livro, pega esse material. Aí que eu fui Aham. tendo que estudar, porque no começo eu chegava em casa, revisava o caderno e não tinha mais o que fazer. Uhum. Por isso que eu te Aí. perguntei isso. E aí, Eu vinha da e faculdade de a Direito. importância do ambiente, né? O Exato. ambiente vai te moldando também. Então, assim, eu cheguei lá totalmente também sem nada. Só que eu tinha tido essa, vamos dizer assim, essa preparação, né? De assim, cara, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que fazer, só estudar o dia todo, porque é muito concorrido e tudo mais. Né? Aquele meu amigo tinha passado a polícia e tudo mais. Então, eu cheguei com essa mentalidade. E eu já tinha essa mentalidade do esporte. Então eu cheguei com esse sangue no olho, vamos dizer assim. Né? Eu falei, cara, vou chegar aqui, vou botar para quebrar, porque disciplina eu tenho. Mas não tinha técnica nenhuma, realmente não tinha noção de nada. Então, no início, foi quebrar pedra mesmo, eu anotava coisa, não entendia nada, mas bastava lá, ia lá na Xerox, na época do cursinho, na Xerox, o professor deixava lá, tirava a Xerox do material, ia para casa, aí ia fazendo amizade com um colega do lado ali, falava, pô, tem um livro assim, tem uma apostila assada, comprava na banca a Ah, apostila, e aí você ia para casa e tal, e aí o cara falava assim, pô, tem que baixar a prova para fazer as questões, aí você ia lá, baixava e fazia questão sem entender muito bem, acertava um monte, errava um monte, não sabia o que acertou, não sabia o que errou. E assim, foi 7, 8 meses de muito trabalho, muito braço, né? E pouco resultado mesmo, né? Pouco resultado cognitivo, vamos dizer assim. Mas naquela época era assim, não tinha outra alternativa, né? Não tinha um Instagram que a gente entrava lá, seguia o professor Anderson e pegava os bisu. Então era na guerra mesmo, era no campo de batalha que a gente aprendia. Né? E só os resistentes chegavam até o final, aqueles caras que não piravam, né? Que aguentavam o trampo, né? Não quebravam no meio do caminho, porque hoje em dia a gente tem outros recursos. Né? Hoje em dia, pô, nós estamos na era aí da neurociência, o que mais nós temos aí são livros, né? Com técnica de concentração, ferramentas memorização, que nos tudo ajudam a nos manter no isso. processo, né? E é super gostoso de ler. Eu adoro ler esses livros também, cara. Né? Eu tive uma sacada muito. Eu estou na internet hoje porque eu comecei a ler esse tipo de conteúdo também, né? Eu também, eu Depois, também. depois que eu fui aprovado. Né? Eu saí até, João, da faculdade de Direito. Em outro momento a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, mas de decidir fazer, ir para o digital justamente pela Uhum. leitura desse tipo de conteúdo. Exatamente. Foi o mesmo caminho que aconteceu comigo. Né? Então foi muito mais difícil, mas eu tinha essa resistência, vamos dizer assim, mental, emocional, que veio do esporte comigo. Né? E aí passou-se quase um ano, mais ou menos, e não abria o edital, né, para a Polícia Isso era, Federal. João, era para a Polícia Rodoviária ou era para Não, a Polícia Federal? Polícia Federal, Polícia Agente Federal. da PF, né? Isso. Eu nunca quis ser policial rodoviária federal, né, mas, enfim, daqui a um minuto eu vou falar sobre isso. Aí, Tranquilo, tranquilo. Pode aí seguir. não abria a prova de jeito nenhum, e aí abriu uma prova para papiloscopista federal. Aí eu falei assim, cara, tem que fazer esse negócio aí e tudo mais. Era uma matéria diferente, química, física, negócio assim.
mas eu entrei no cursinho de novo e fazia cursinho no sábado, no domingo e tal. E falei assim, cara, essa prova é minha. Eu tô quase um ano estudando pra caramba, né? E, pô, sacrifiquei muitas coisas, né? Para conseguir isso aí e tudo mais. Fiz a prova e foi a pior prova da minha vida. Eu saí da prova, quando saiu o gabarito, eu falei assim, rapaz, com vergonha, vergonha. Eu falei assim, como é que eu vou explicar para o meu pai, que está um ano me bancando aqui em casa e me vendo estudar, que eu tirei uma nota dessa na prova? Eu não lembro qual era a nota, mas foi uma coisa vergonhosa, né?